Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de você curtir, compartilhar, se inscrever. Tira um print dessa tela do devocional que você ouviu, abençoa a sua vida, marca pessoas no seu story lá que você gostaria de que ela ouvisse esse devocional. Então, o tema do meu devocional hoje é: quer colher? Plante em qualquer época. Quer colher? Plante em qualquer época. Você já viu que existe semente? Não, tem que esperar julho para colher. Tem que esperar janeiro para você poder plantar. Tem que esperar abril. Tem que esperar passar o inverno. Aqui não, é plante em qualquer época. Olha o que diz o texto aqui, ó. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. O capítulo 26 de Gênesis conta que havia fome na terra. Olha só, mas ele semeou em tempo de fome e ele semeou no deserto. Um período difícil para qualquer ser humano, em qualquer época da história. Agora, por causa das piores notícias e da falta de expectativas, o que acontece? Isaac, como todos nós, ele considerou ir para o Egito, mas Deus ordenou que ele ficasse em Gerar. Interessante isso, porque pense no Egito como atalho, pense no Egito como resolver o problema de outra maneira, de forma mais fácil. O Egito na Bíblia ele sempre vai simbolizar o pecado. Agora, mesmo não parecendo, o melhor local pela lógica humana era o Egito. Deus prometeu que ele, apesar do cenário e sem esperanças, ele o abençoaria, assim como a sua descendência. Então presta atenção que no começo do texto diz: ele semeou e colheu. Por causa da terra? Por causa da semente? Por causa do lugar? Por causa da época? Não. Porque o Senhor o abençoara. Isaac não questionou a ordem de Deus, né? E por um milagre a terra começou a frutificar 100 por um. Diz que ele ficou tão rico que até causou inveja nos inimigos, né? Lógico, é evidente que a sua farta colheita, né? Por causa da sua farta colheita. Mas ela só foi possível porque ele plantou obediência. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o que você tem plantado nas situações financeiras difíceis? Nada. Será que você tem pensado, como eu vou dar algo se eu não tenho nadinha para dar? Olha só, se esse é o seu pensamento, eu tenho uma coisa para te ensinar aqui. Realmente, a sua situação não mudará. Porque a lógica de Deus é diferente da nossa. Entenda que presta atenção, nós não damos porque não temos. Nós não temos porque nós não damos. Porque se nós dessemos, nós teríamos. Às vezes eu falo assim, eu não vou semear porque eu não tenho nada. Essa não é a lógica de Deus. Nós não damos porque não temos. Nós não temos porque nós não damos. Parece louco esse raciocínio, né? Mas mas esse raciocínio não é para Deus. Ele sempre espera uma atitude de fé. Lembra da viúva de Serepta que doou o resto da farinha? Outra doou o resto de azeite? Então, na Bíblia você sempre vai encontrar homens agindo por fé em momentos difíceis e obtiveram grandes colheitas, né? Então, esse raciocínio, ele não é louco para Deus. Ele sempre espera uma atitude de fé do nosso coração para liberar os milagres que estão à nossa porta. Se você quer viver o extraordinário de Deus na área financeira, em qualquer área da vida, na área de relacionamento, no casamento, na vida, no relacionamento com os filhos, não espere receber para você dar. Dê. Não espere ser abraçado para poder abraçar. Não espere ser beijado para poder beijar.
Não espere semear alguma atitude na vida de alguém esperando que essa pessoa semeie na sua vida. Essa não é a lógica de Deus. A lógica de Deus é o seguinte: quanto mais você dá, mais você vai receber, né? Se você ficar esperando receber para você dar, você não vai ter nunca. Se você não abraçar, você não vai receber abraço, né? Se você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida, na área financeira, seja fiel a Deus, plantando, regando o seu solo com o seu dízimo e com a sua oferta. Por isso, né, tem a ver com a sua crença na palavra. Assim como Isaac obedeceu ao Senhor em tempos difíceis, obedeça a palavra. A palavra é clara. Pastor, a pessoa ganhou 10 reais. Ela tem R$1 para ela semear. Ela ganhou 100. Ela tem 10 reais para semear. Ela ganhou 10 mil. Ela tem R$1.000 para semear. Ela ganhou 100 mil. Ela tem 10 mil reais para semear. A questão não é a quantidade de 10 mil e a quantidade de R$1, de 10 reais. Ganhou 10 reais, eu tenho R$1 para semear. A questão é a obediência. Persevere, né, enxergando-se como uma pessoa próspera, apesar de tudo, e o resultado será uma colheita farta e abundante. Alguém poderia falar assim: como que um homem que tem 10 filhos e tem trabalho limitado pode semear? Pois é, meu pai ele fazia isso, ele semeava. Na época em que o salário vinha dentro de um pacotinho chamado lerite, ele trabalhava em 2 empregos, tinha 10 filhos, serraria, Pantanal e carroceiro. Olha só, ele ficava de guarda na serraria, saía de madrugada, pegava a carroça, ia pro Ceasa, voltava e aí ele vendia verdura na rua. Mas chegava um momento do mês que meu pai colocava os filhos em volta da mesa. Quando o dinheiro vinha dentro do envelope, ele pegava, separava o dízimo, orava junto com os filhos e com a esposa e entregava na igreja. Esse homem, ele tinha todos os motivos da vida para dizer o seguinte: olha a minha casa, olha a minha mesa. Mas sabe de uma coisa? Foi o melhor princípio de prosperidade que meu pai me ensinou. Eu não consigo na minha vida fazer nada sem entregar o meu dízimo. O resultado na minha vida é claro e é visível. E eu quero que você tenha esse resultado na sua vida também, né? Independente do que falam, do que dizem, é um princípio espiritual. Nós temos que orar: Deus, mesmo que eu esteja passando por situações financeiras complicadas, eu quero ser uma pessoa generosa. Porque esse princípio, se você quer ser abençoado, não espere ter para dar. Dê para que você possa ter. Nós temos que educar o nosso coração em buscar essas disciplinas espirituais. Porque nós vivemos num momento de muitos ensinamentos contrários. Mas eu nunca na minha vida vi uma pessoa que ela é fiel a Deus, ela mendigar o pão, e nem a sua descendência desamparada. Eu não tenho dúvida que todas as bênçãos derramadas sobre a vida dos meus irmãos, que são 10, dos meus sobrinhos, eu tenho sobrinho médico, eu tenho sobrinho contador, Cara, na minha família tem gente próspera de todas as maneiras. É a fidelidade do meu pai, que ela vai até 3ª e 4ª geração. Eu não tenho dúvida que a bênção na vida do Mateus e da Mariana, no aspecto do trabalho, da finança, sabe, da saúde, é porque eu recebi lá atrás o ensinamento, um princípio, que eu continuei aplicando, e hoje o resultado. E eu quero que isso continue, em nome de Jesus. Então, hoje o nosso devocional é esse. Quer colher? Você quer colher? Plante em qualquer época. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e amado, quero pedir a Tua graça sobre as nossas vidas e pedir a Tua direção. Senhor, que o nosso coração se mantenha inclinado à obediência da Tua palavra, independente da época, do local e das circunstâncias. Que assim como Isaac prosperou no deserto, nós também podemos prosperar em qualquer momento da vida, porque o segredo está à mão do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e que você seja
próspero em todos os sentidos. Um abraço e até amanhã.